Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste em alguma parte do mundo. Esse é o LiraCast, estamos iniciando mais um episódio com um bate-papo pra lá de inteligente hoje com o neuropsicólogo, mestre e doutor em psicologia, Antônio Amâncio. Que maravilha, meu querido, ter você aqui no LiraCast. Prazer em revê-lo, prazer em estar aqui com você. Orgulho de ver essa tua evolução, de ver esse teu trajeto, né? E vamos lá, vamos mastigar isso aí. O que é que a gente tem para mastigar? Vamos mastigar. Antônio, eu quero saber quem é o Amâncio, psicólogo, mas eu também quero saber quem é o Antônio Amâncio, né? O que vem de lá da base, né? Eu quero saber como foi, se realmente a psicologia já estava te acompanhando ali nos primeiros anos de vida. Me conta um pouquinho, Antônio Amâncio. Bem, Antônio Amâncio, aqui em Caruaru, chamaríamos ele de Júnior ou Nego Júnior, né? O Neguinho, como minha família chama. Meu pai é natural daqui, né? É um veterano, um adorador do Central Esporte Clube. Maravilha. Né? Eu fui mascote do Central em 1988 e 89. Oh, coisa boa. Né? E enveredei pela psicologia porque tudo sempre me levava a isso. Era psicologia ou medicina, eram duas áreas que eu pleiteava e não sabia. Né? Eu vivia isso, eu era aquele amigo que resolvia as broncas da turma, que sempre mediava, que sempre remediava. E em um dado momento da minha vida eu fiz primeira opção psicologia, segunda opção primeira opção medicina, segunda opção psicologia. E passei em psicologia, né? E ainda assim não pude fazer, era federal, foi um momento que a gente passou uma crise financeira no ramo de confecções. Sim. Minha família era do ramo de confecções aqui em Caruaru. Meu pai tinha uma indústria de confecções junto com minha mãe. E aí eu tive que trabalhar bastante e fui fazer alguma coisa que mexesse comigo. Nesse momento eu não pude, eu tive que travar o sonho, eu tive que bloquear esse sonho. E chegou um dado momento que eu fiz teologia. Né? Eu frequentava o kardecismo, adorava a religião, estudava a religião e fui fazer teologia. Mas havia alguma pretensão ali de seguir como padre, alguma coisa assim? Não. Foi mais curiosidade mesmo, assim. Era porque assim, eu notava que o movimento espírita kardecista, ele carecia um pouco de referências bíblicas. Então eu precisava comparar isso com a ciência. Sim, certo. E aí eu precisava de alguns referenciais da teologia e estudar a teologia kardecista, assim digamos. Na época eu lembro que era o up da transcomunicação espiritual. E assim fui, em 2000 e alguma coisa. Né? Fui estudar, em 2004 eu colei grau, terminei teologia. Em 2005, 2006 veio a psicologia para a universidade em Caruaru e aí eu segui. Né? Nesse meio tempo, enquanto teólogo, eu pleiteei a vaga de mestrado e doutorado, né? Já voltado para a psicologia, né? Que era a psicologia da educação, e doutorado em psicologia da avaliação. Mas eu só poderia ter colado o grau quando apresentasse o título de psicólogo. Assim foi feito e deu certo. Eu fiz na Argentina, comecei na Argentina, transferi para o Brasil e colei grau no Brasil. Hoje eu moro na Itália, tenho 30 é ótimo, né? É porque você é muito novo. Assim. Olha, eu acredito que a gente diz a idade que a gente se enxerga. Concordo. Eu me enxergo. Poxa, eu me vejo, eu vou fazer 37 ou 38, acontece isso aí. Por conta da pandemia, deu uma perdida, mas eu acredito que... Eu perguntei a meu filho, Benjamin, esse dia, pai, eu vou fazer 37 ou 38. Aí ele foi, 37, pai. Aí eu me vejo como um cara de 25 anos que já viveu um bocado de coisa. Quando eu me olho no espelho, poxa, as marcas do tempo me fazem ainda achar que eu tenho 25 anos. Né? Bela referência que você fez agora, porque, por vezes, eu me sinto um adolescente de 14 anos. Me vejo sempre sendo adolescente. Sempre. Tão bom. A paixão pela música, a paixão pelo decodificar do processo. Como, por vezes, eu me sinto com 80. Né? Então, assim, essa conciliação, o tempo, a razão, a subjetividade vai trazendo
cada dia. Eu acredito que você não necessariamente, por exemplo, o Hermes Lira, que eu conheço, eu me deparei com ele por vezes com 90 anos, Sim, sim. por vezes com 12. E aí eu tinha que trabalhar o encontro desses dois sujeitos para subjetivar qual real era. Sim, sim. E às vezes é até uma loucura, né? Porque às vezes fica uma incógnita no ar, né? Cara, quem é? Quem é essa pessoa aí? Exato. E aí a gente fica se perguntando, por que tem que ser? O tempo todo, né? Por que a gente tem que fechar um suposto diagnóstico de quem é você? É verdade. Se nem a gente mesmo sabe quem somos nós. Não sabemos. Né? Por que a gente tem que apresentar como se fosse um currículo vitae ou um currículo lattes, que a gente tem que apresentar algo para o outro, como pronto e acabado? Né? Freud fala que o desejo é o que nos constitui na ânsia de crescer. Então, eu não estou pronto e acabado. Não. Se você está pronto e acabado, você é finito. E somos infinitos. Sim, claro. Né? A gente vê, segundo a teologia, segundo algumas teorias espiritualistas, somos infinitos. Fomos criados, porém infinitos. Somos sujeitos em evolução. Então, por que pronto e acabado? Não, eu estou pronto até então. Daqui por diante é outra versão. Justamente. Eu te conheço há quantos anos? Talvez não precise citar, mas há um bom tempo. Um bom tempo. Tivemos experiência, você foi meu paciente. Eu até ia falar aqui agora que Antônio foi meu psicólogo e foi uma das pessoas que realmente colocou um rumo ali onde achava que tinha perdido alguma coisa, né? A gente sempre tem essas dúvidas nas nossas mentes. E foi um grande, sabe, falamos do boom, né? Que me fez enxergar muitas coisas que hoje são muito claras para mim. Mas você tem propriedade para falar desse boom hoje. E esse boom foi justamente em cima da música. Sim. Porque eu precisava fazer uma leitura do que era você dentro do que era você. E você era música. Né? A tua fala dentro terapêutica, o teu discurso, eu precisava te ler, assim, digamos. E foi através da música. Eu lembro que uma vez eu citei uma música. Sim. E eu disse assim, eu quero que você estude e na próxima sessão você me traga essa música. Sim, sim. E foi bem impactante. Foi bem impactante. E foi maravilhoso, porque a partir dali a gente começou a mastigar melhor quem era você. Porque eu comecei a estudar o teu repertório. Né? O sujeito ele tem 1000 maneiras de falar. Lacan, né, que é um dos seguidores de Freud, da qual eu faço a minha base é psicanalista, ele diz assim que a linguagem é tudo. E a tua linguagem era musical. Né? Eu lembro que quando você estava feliz ou triste, angustiado ou não, você pegava o violão. É verdade. E eu escuto música. Né? E aí, quando você pegava o violão, eu dizia assim, me traz o teu repertório. E dentro do teu repertório, a gente começou a observar isso aí, que tinha uma riqueza fantástica de informações. Né? E hoje eu fico assim, lisonjeado de ver a tua evolução enquanto sujeito, enquanto cantor, enquanto artista, né? Caruaruense, que é bem difícil hoje no nosso celeiro. Né? Embora hoje a gente esteja com as redes sociais, tudo voltado muito aberto, é verdade. Mas ainda assim é muito difícil um artista caruaruense ele se destacar. Mas eu também defendo a filosofia de que quem é bom não sobra. E assim eu vejo você. Maravilha, Antônio. Obrigado. Agradeço demais e saiba que a recíproca é sempre muito verdadeira. Vejo tua evolução, acompanho tua evolução. Vejo tanto que você estuda, você não para de estudar, você está sempre em constante evolução, em constante aprendizado. Né? E fico muito feliz de poder estar nesse tete-a-tete aqui com você e saiba que a recíproca é altamente verdadeira. Antônio, uma das coisas que, falando de música, né, que me impacta muito vendo hoje, eu não vou falar do ontem ainda, daqui a pouco eu falo do ontem, é de como a música ela chega, a música atual eu falo, sim, sim. Tá? Como a música chega às pessoas, né? Hoje é tudo muito digital, estava falando com Bira, hoje é tudo muito digital e vai chegar, para mim, né? Vai chegar um momento em que as emoções elas não existirão mais,
né? Você consegue ter uma inteligência artificial que ela pensa por você, ela faz por você, faz uma música para você, né? Sim, sim. Tenho muito medo que acabem também os compositores, porque eles jamais vão acabar, porque eles virão com isso, Sim. né? Lá do outro plano, de onde quer que venham. Então eu tenho muito medo disso. Como você acha que isso tem chegado com teus pacientes, né? A música atual, o momento atual, qual o impacto que as músicas atuais causam, assim, na vida das pessoas, cara? Hermes, eu resumo tudo essa tua fala nas injeções de dopamina, né? As redes sociais hoje, ela tem um Reels, ela tem um Story que dura 15 segundos. Se tu vai ao TikTok, ele vai te dar uma informação, daqui a pouco tu passa mais o próximo, e o próximo, e o próximo. Isso te prospecta, isso te explora um pouco mais. Isso te vicia, né? Mas uma coisa que me deixa feliz, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando uma música de Cartola. Eu falei com você sobre Moinho de Cartola, porque eu já vi você cantar de forma divinamente bem. A essência ela não se perde. Por mais que a inteligência artificial, por mais que as redes sociais com 15 segundos, com 1 minuto, o que quer que seja, isso é fruto da nossa educação atual. Sim, concordo. Deturpada, mal administrada, né? O grau de transtorno, ele hoje está avançadíssimo, mas eu também acredito na evolução da qual ele vai estabilizar. Porque eu acredito na evolução do mundo. A música ela é evolução, né? A neurociência ela consegue comprovar hoje que, através de neuroimagens, o sujeito, quando ele é analisado ouvindo música, as imagens que se eclodem, as imagens que se percebem, eclodem como se fossem fogos de artifício, digamos assim, numa ressonância. Isso é de uma divindade, isso é de uma grandiosidade tão grande, né? A música ela não vai poder ser substituída pela inteligência artificial. Ela vai ter que ser emanada do sentimento. As religiões, as maneiras de comunicações do sujeito, por exemplo, a religião, ela tem originada a palavra religião do religare. Religião significa religação do Criador à criatura. Das traduções greco-romanas, a gente observa isso. Criador à criatura, é uma religação, ou seja, é uma reconexão de você com o alto. Se você observar, em um culto evangélico, protestante, que quer que seja, começa-se com um louvor, com adoração. Sim, sim. É uma evocação. Religiões de matrizes africanas têm os pontos dos quais os afoxés e etc. evocam divindades. Sim. Aquilo ali acontece, de fato. Na Igreja Católica, da mesma forma. Se faz o louvor para se atingir um nível, né? Eu diria que isso aí a gente consegue chegar a uma frequência Hertz. Que isso aí quem explica melhor é a física quântica. Quem tiver dúvida pode procurar a título de frequência Hertz. Na frequência Hertz você encontra para dormir, sim, prosperidade, ansiedade. Aquela frequência, quando tu ouve, o teu cérebro vai acompanhar, o qual vai vibrar tal qual, e assim você consegue chegar àquilo ali. Então, hoje, a nossa juventude está um pouco deturpada, concordo. Mas a essência vai prevalecer. Eu sou bem otimista, eu sou otimista. É porque hoje é tudo tão efêmero, sim, sabe? Fluido. Tudo, sabe? Você, como você falou, 15 segundos uma coisa passa aqui para tu, né? Aí você já viu outra que já tomou tua atenção, né? E que já apagou aquilo ali que tu viu há poucos minutos, né? Se a gente for olhar os compartilhamentos que nós temos hoje, do WhatsApp, né? de Instagram, eu tenho
um grupo de amigos no Instagram que a gente Sim. é besteira o dia todo, sabe? E eu e minha esposa, por exemplo, a gente bota umas brincadeiras ali, mas às vezes a gente ainda toca nesse assunto, sabe? Olha como as coisas estão, sabe? Olha que coisa difícil, o que é que vai ser da gente? Tá? A gente tem muita preocupação com isso. E falando da música, eu me preocupo demais com o que a gente vai ter, sabe? Ou não no futuro. Né? Eu falo um pouco, o que uma pessoa... Estou falando, recriminando nenhum estilo musical. Né? Já passei por todos e amo música. Né? Eu vivo de música, vivo música, sou música. Né? Mas o que leva uma pessoa a sair de casa às 7h30 da manhã, sabe, tá um pum, 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 pum no carro, sabe, vai trabalhar. Então, o que é que acontece com esse neurônio? O que é que ele vai ter durante o dia? Será que isso vai dar gás? Será que isso vai gastar? Boa, boa. Né? Esse sujeito, quando ele sai de casa, digamos assim, ejeta esse bumbum no dia dele, ele está carente dessa dopamina. Certo. Esse bumbum, lembra que eu falei de evocações energéticas? Né? Tudo tem uma frequência Hertz. Então, às vezes, aquilo ali, por ele ter uma educação, por ele ter uma má formação, uma desestrutura familiar, que é a base de tudo, isso a gente pode discutir em outro momento, em constelação sistêmica familiar, que, por sinal, a gente vai fazer esses dias, né? Chame-os também. Nós também trabalhamos com a constelação sistêmica familiar, a qual esses dias, antes de eu voltar para a Itália, a gente vai trabalhar isso aí. Maravilha. E aí, o que é que acontece? Ele precisa dessa injeção como se fosse um alimento. Né? Se você observa hoje as letras musicais do funk, não estou pejoratizando, Sim. não estou com preconceito. Em um dados momentos na vida, uma cerveja, um álcool, uma brincadeira, o tum-tum-tum-tum-tum é legal. Né? Mas o conceito, a letra, torna-se até chula, torna-se até tosca. Os conceitos originários do que vivemos sobre música, sobre evolução humana. Se você conhecer um Vila Lobos, se você conhecer um Sebastian Bach, se você conhecer um Hermes Lira, que apenas pensa, sente e vai para o violão. Isso é muito forte. Então, quando você observa que esse sujeito ele precisa dessa injeção de dopamina, essa frequência tum, 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 é para poder substituir, compensar, né, algo que ele não viveu em casa. Aí a gente volta àquela estrutura familiar. É verdade. Que está tudo aí. A estrutura familiar, ela está toda aí. E se você observar que hoje as músicas... Eu não sou hipócrita de dizer que agora eu estou de férias no Brasil, vou para alguns eventos, brinco com meus amigos, bebo. Ótimo. Sobe, desce, pega, chupa, faz, manda, morde. É o que tem, né? É o que tem. Mas assim, cara, é um sujeito em autoafirmação querendo dizer que faz e acontece. Que aquilo ali são detalhes íntimos que não se precisa manifestar. É verdade. Né? A gente pega um Cartola, né, que faz uma música como Moinho, que ele faz uma declaração para uma filha. Né? Ele manifesta a dor de pai em saber que a filha está supostamente em uma transgressão moral e ele tenta resgatá-lo através da música. Isso aconteceu com todos nós. Já imaginou se os nossos pais pudessem cantar, né? Pudessem autorar, pudessem a nossa trazer saída de casa? a nossa... Eu vai chegar o meu momento e pode ter certeza, os meus filhos, cada um quando sair de casa terá uma Seguramente. música. Né? Até porque você é a origem disso. É verdade. Né? Você é filho de Ed Lira. Você é filho daquele cara que cresceu tocando no Forrozão de Caruaru. Também. E, também no Forrozão, no Clube Intermunicipal, no Vermelho em Branco. Verdade. Né? Isso eu descobri no YouTube. Não que eu tenha idade, né? Longe de mim. Eu sei. Né? Eu pesquisei antes de conhecer você. Mas vamos lá. Brincadeira, gente. Mas assim, é tão rico esse processo. E se você reporta tudo, tem uma origem familiar. Né? Quando eu falo Cartola, eu falo como referência, como brasileiro.
Lá fora, eu vejo referências no Spotify e fico orgulhoso. Por exemplo, um João Gomes. É um piseiro. Cara, é um cara que com 19 anos, ele não podia pagar nada. A história dele é belíssima. Belíssima. Hoje, o famoso tal do arrocha. Mas eu não vou no arrocha por arrochar. Eu vou no arrocha por letra. Né? Que o cara expressa uma verdade. Ele traz sobre sua subjetividade para aquele sujeito. Hoje tem um cantor chamado, se me permite falar, Natanzinho Lima. Um cara que é casado desde os 15, namorou, casou com 17 e até hoje vive com a esposa. A esposa acompanha ele, né? Eu descobri hoje porque assim, eu trabalho com amigos que trabalham que vendem ele. E isso me dá um orgulho de saber que é um nordestino. Sim, sim. Cada um tem sua história, né, velho? Cada um tem sua história. Né? Eu vejo um João Gomes que tem um trajeto e despontou em primeiro lugar em diversos momentos no Spotify mundial. E que a autoria dele, por exemplo, hoje antes de vir para cá, eu estava estudando alguma coisa e me deu vontade de ouvir música. Eu disse assim, peraí, eu quero conversar sobre música, então eu quero entender, eu quero sentir música, né? Tem uma música chamada Perdoar. E aí ele traz a humildade de se perdoar por não alcançar aquilo que ele almejava no outro. A música, ela é religião, ela é sincronia, Sim. ela é fé, ela é tesão, ela Chico é César, abraço. Chico César fez uma música que para mim é quase uma oração, né? Como que é Deus seria? me proteja, né? Sim, Deus me proteja de mim. Para você, onde é que eu quero chegar com essa música? Ela te projeta onde? Ela te faz chegar onde? A você. Né? A você, bom, Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa. Ela te projeta a tu, meu Deus, né? Automaticamente você, caramba, que mensagem. Ela te projeta, ela te leva a um lugar que tu vai adorar chegar. Né? Quando eu escuto essa música, já cantei essa música 1 milhão de vezes, já ouvi 2 milhões de vezes. Mas todas as vezes que eu escuto essa música, ela tem um lugar especial no meu coração e na minha mente. Né? Com a evolução, é onde eu queria chegar. Com a evolução, como as coisas estão rápidas demais hoje em dia, o que é que as músicas de hoje em dia estão fazendo? Elas estão levando as pessoas aonde com isso? Você me entendeu? Aonde é que você vai chegar com isso? Você ouvindo isso aqui, cara, tu denigrindo a imagem da mulher, sabe? É o cara, não sei o que, o corno, o cara, né? Então, essa é a minha preocupação com a música. Eu procuro ouvir a música após você chegar para mim e dizer, escuta Fera Ferida, como tu acha que ela vai ser... Isso é segredo de terapia, tá? Né? Imagine-se sendo a fera, imagine-se sendo a ferida, né? Então, a partir disso aí eu comecei a olhar a música dos dois lados, né? Mas nem todos tinham essa né? O que você passou para mim, nem todos aqui têm. Então, cada vez que vocês ouvirem uma música, sintam-se a fera, sintam-se a ferida, independente da música que seja, né? Então, isso abriu muito minha mente, sabe? Eu não sei, obviamente eu também gosto muito de música italiana, eu sou fã de Laura Pausini. Sim. Então, o que é que Laura Pausini me causa? Quando eu vou ouvir dias cinzentos, chuvoso, né? Então é isso que acontece comigo, né? Um dia frio, cinzento, chuvoso, ela me faz o quê? Relaxar, porque é um pum-pum-pum que a gente estava falando lá. É um momento reflexivo, né? Um momento reflexivo. E outra coisa, a gente acaba até sofrendo sem estar sofrendo por nada. O povo diz, não sei o que, eu levei uma gaia, o povo, caramba, eu também levei uma gaia. Sabe? Sem ter levado. Eu não, já não passo por... Se tu observa isso é interessante porque te gera um processo empático. Verdade. Né? A música, ela te gera essa empatia. Você falou agora Fera Ferida, que foi um tema trabalhado na tua terapia. Sim, sim. De forma muito rica, a gente trabalhou um bom tempo. Né? Quando a gente abriu isso aí, foi bem impactante. Eu lembro que tu me arregalou os olhos assim e eu digo, isso aí. Mas vamos lá. Você falou assim, a preocupação com o rápido na mente das pessoas, na mente das pessoas. Só que da mesma forma que o rápido vem, ele vai. E o apogeu, ele é consagrado. Algumas músicas, elas são
elas sacralizam um processo. Né? Como Fera Ferida, como Cartola, com a música Moinho, que eu citei agora há pouco, como Canção da América, de Milton Nascimento. Sim. Eu acredito que essas músicas, elas ultrapassam gerações. Sim, são atemporais. São atemporais. E essas questões, essas preocupações que a gente tem com as músicas atuais, terapeuticamente, elas vão durar apenas 15 segundos. É verdade. E da O mesma sobe, forma, desce, pega, desce e senta e faz de geme. Cara, para pensar. Hoje, alguns programas chamados TED, o TEDx, se você observar, são níveis, talvez níveis seja um termo pejorativo, são perfis de pessoas mais inteligentes, academicamente falando, e que não qualificam essas músicas. E se você observar essas pessoas, essas músicas, elas são literalmente temporais. Elas vão passar, mas não são tidas como perfis de pessoas inteligentes. Hoje a gente escuta o som do carro alto. Tá, mas espera aí. Esse sujeito, como é que ele está psicologicamente? Como é que ele está saindo de casa? Lembra que a gente falou que ele sai de casa no tum? Talvez ele esteja buscando alguma coisa. É verdade, é feito ouvir Reginaldo Rossi. Se sair de casa de 8 horas da manhã numa segunda-feira e botar um Reginaldo Rossi, ninguém vai trabalhar, velho. Vai tomar uma. Entendeu? Tu lembra das evocações? Não é verdade, Hugo? Tu lembra das evocações? Que você se comunica com o alto. A música, ela é uma comunicação constante. Ela é um monólogo e, ao mesmo tempo, ela é um show. É verdade. Você falou agora de músicas, eu citei Laura Pausini. É verdade. Eu moro na Itália, eu não escuto tanto Laura Pausini, mas, assim, seguramente eu percebo Laura Pausini, eu vejo um Adele, eu vejo um Coldplay, Sim. que são letras que fazem apologia ao bem, ao crescimento, à evolução. O bem dura para sempre. A verdade por si se edifica e o mal por si se destrói. Não dizendo que essas músicas de funk A, B, C ou D sejam maléficas à sociedade. Não só a música, não. É tudo que está acontecendo. O gingado, o feitiço que a música traz, se você observa, ele tem toques de religiões afro. O funk, tá? Tu pode dar uma estudada boa. O funk, ele tem algumas referências. Os toques são similares a toques afro-brasileiros, né? De músicas afros, as quais fazem a evocação de algumas energias voltada à sensualidade, que é a conjuntura do momento, mas do momento, não é permanente. O bem é permanente. Sim. A evolução é permanente, né? Eu, enquanto teólogo, posso te dizer assim, existe uma passagem bíblica que diz assim: é da vontade do Senhor que nenhuma ovelha se perca. E assim será. Assim será. Antônio, a gente falando da música, mas também tantas e tantas outras coisas, né? Vídeos e tudo mais. Como tu encara isso nos seus pacientes? Não sei se já estão chegando alguns com problemas com isso, né? Porque isso está numa proporção tão rápida, e as pessoas, elas também estão indo na mesma velocidade, que também acaba impactando nos relacionamentos familiares, com amigos, sabe, os relacionamentos amorosos. Como tem chegado isso aí para tu? Já tem algum problema com isso aí, através disso aí, dessa rapidez com que as coisas estão? Ou as pessoas ainda estão normais? Porque não tem ninguém normal. Para mim, o mundo é doente. O mundo, para mim, precisa de terapia. Eu estava conversando com o meu psicanalista, Dr. Murilo, e dizendo que defendia, assim, não teria mais tempo, que eu estou fazendo agora, me preparando para um pós-doc, lá em Roma, voltado a outra temática. Mas, assim, eu diria hoje que, basicamente,
ninguém, nenhum de nós, não existe sujeito sem CID, o Código Internacional de Doenças. É um código que a gente tem uma doença, um transtorno mental, ou um... Se tu observar, o sujeito, ele é adoecido, ele está adoecido. Com músicas, com referências, com... Se ele recebe uma música, se ele ouve uma música, se ele recebe uma história, se ele recebe um encaminhamento, ali ele entende como uma verdade. Se eu te mando Reels, ele entende como indireta. A gente vê o quanto o sujeito está sensível a isso hoje. Verdade. Isso chama-se patologia. A nossa sociedade está adoecida. É verdade. Qual é a base? Família. Familiar. Para mim, eu sempre defendo essa base. Família. Está adoecida. A música, ela traz muito. Depois de você, graças a você, eu fico lisonjeado. Você foi um dos pacientes que me deu uma virada de chave para a questão musical. Eu nunca tinha tido um paciente músico. Oh, que maravilha. Eu fui o primeiro, velho. Foi o primeiro. E a partir daí, quando eu costumo dizer assim, o que tu gosta de ouvir? Que músicas tu ouve? Tá, me fala aí. Tu gosta de Netflix? Ah, tá. Que filme tu assiste? Eu sou uma loucura, né? Porque como eu estava falando, eu ouço Laura Pausini, mas também eu escuto Reginaldo Rossi. Eu assisto A Vida é Bela, mas eu também assisto Narcos, entendeu? Sim. Então, ó, eu vou do 0 ao 100 muito rápido. Mas existe um sujeito que converge todos eles. É verdade. E tem um cara ali no meio que está só aqui na balança. Tem um cara no meio que ó. ele está nesse intermédio. E é esse o meu papel, identificar esse sujeito. E quando eu identifico, eu digo assim, vamos abraçar esse sujeito aqui, que ele carece de pertencimento, ele carece de algumas leis que a natureza reza. Quando eu falo que me sinto lisonjeado de ter como músico, porque a partir de ti eu comecei a entender música. Não entendo partitura, não falo assim. Eu começo, quando um cara está ouvindo determinadas músicas, de determinado horário, o que ele está bebendo, o que ele está comendo, para mim é uma leitura, é um diagnóstico. E eu aprendi com você. Que maravilha. Porque eu precisava chegar a você. Isso foi muito legal para mim. Né? Eu acredito que isso foi em 2018. Foi 2018. bem antes da pandemia. Bem antes da pandemia, 2018. 2017, 2018. E isso me deu um enriquecimento muito interessante. Né? Eu já tinha vivido no exterior, tinha morado na Irlanda, eu acho que você lembra. Hoje moro na Itália, estou de férias no Brasil, mas ainda assim, eu sempre quando alguém fala, ou quando alguém posta alguma música, eu naturalmente já percebo o que se passa com aquele sujeito. Não de forma detalhada, mas de forma assim, por cima a gente já percebe que existe isso. Né? Hoje a gente faz apologia ao corno, ao traidor, faz a apologia à prostituta, e a dama faz a mulher. Peraí, o que é que tu quer de fato? É onde vem aquele que falamos, né? Se coloca no lugar do traído, do traidor. Para ver como é bom se sentir ali. Exatamente. Né? Então, a música, ela te favorece a empatia. É verdade. Né? Quando você é um sujeito que você não tem empatia, é tido como um transtorno social do qual você se torna um psicopata. O sujeito, quando ele não é munido de empatia, ele é um psicopata. Ele não consegue ter empatia pelo outro. Então, a música, hoje a gente lê quando o sujeito é traído. Você acusa, você julga a amante. Vai ouvir a história dela, cara. Né? Eu acho que melhor do que a Marília Mendonça não houve até então. Hoje temos bregas, temos algumas outras cantoras que traduzem o que é, como o Reginaldo Rossi, o que é o ser traído. Marília Mendonça é a Reginaldo Rossi de lá, para mim. É? Eu não ouço, não, assim, mas o pouco que eu já ouvi
E eu, assim, quando me interesso por alguma coisa que não é muito o meu estilo musical, eu gosto de ler as letras, sabe? Eu gosto de ir ali, aí tipo, se eu me agradar, aí eu vou ouvir. Se 15 segundos não me pegar, eu não escuto mais. Aí eu fico só com a letra. Mas esses 15 É, segundos seriam aqueles 15 segundos do TikTok ou do Instagram que justamente, que pega você. se pegar, pegou. É, pegar, pegou. Eu tenho isso aí. E tu não dá uma segunda chance? Depende muito, sabe? Depende muito. Depende da construção. É tudo muito. Porque às vezes aquela muito de estrofe que plástico. tu ouviu em 15 segundos ela não foi suficiente. É tudo muito de plástico, sabe? As produções hoje em dia são. Não, obviamente, generalizando, né? Falando, porque senão daqui a pouco. Né? Não, Pô, já cantei banda de forró, já cantei um bocado de coisa, já fiz um bocado de coisa na minha vida. forró clássico. Cantei 3 bandas, só Chotear. Só chotear. Só Primeiro chotear forró foi- classe A, perdão. Não. Eu lembro que tinha um A no meio. Só Chotear, acho que foi em 2005, eu acho. Aí tive Forró dos Firmas também. E a última que eu cantei, que foi realmente uma coisa mais moderna, tal, assim, de coisa, foi uma banda chamada Forró Dobrado, Sim. né? E então, assim, é uma coisa tão de plástico, assim, sabe, as coisas hoje em dia, assim, de alguns estilos, que não me chama muita atenção. Você olhar para um artista hoje chamado Vitor Clay, que eu curto pra caramba, sou fã de Vitor Clay. Vitor Clay, ele faz música em série, sabe? Ele faz uma música. Ele criou uma parada na rede social dele, que ele faz o seguinte: ele pega, deixa a câmera rolando e vai escrevendo. Eita, eu acho isso aqui massa. Aí ele vai gravando a guitarra, aí grava os samples no teclado dele, tal. Daqui a pouco ele tá com a música pronta, velho. E as músicas, bicho, são Um show. F, sabe? Com F maiúsculo. E feita ali na hora. Então, Eu são não uma coisa. diria nem com F, eu digo com PH. Com muito pH. A D. PH. Sabe? Então, eu acho isso muito massa. Então, isso aí me pega muito. É uma coisa mais elaborada. Eu gosto de uma coisa mais elaborada. Um negócio mais, sabe, mais bem feito. Porque eu muito novo, eu já começava já ali, ó, 13, 14 anos. Eu já estava tocando um Oceano de Djavan, uma música com mais de 20 acordes. Entendeu? Então não é qualquer coisa que vai chegar aqui, esses ouvidinhos aqui, que Deus me deu. O teu tímpano, ele sempre foi muito sensível a um Djavan, Verdade. um Jorge Vessi, Eu sou fã. um Lulu Santos. Um pouquinho mais apurado, não a título de qualidade musical, mas a título de letra. Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Eu lembro no teu trajeto, mas assim, por exemplo, eu tenho um amigo, digo não tive, porque para mim a gente eterniza. Ele, talvez você conheceu ele, chamava de Israel da Mídia. Gente boa. Mandar um beijo pra ele onde ele tá. Onde ele estiver, receba nosso beijo. Israel faleceu ano passado e com a pancreatite aguda, né, que foi o diagnóstico morte no laudo, e aí era um cara que tinha dores, amores, alegrias, mas Hermes, quando ele pegava o microfone, Eu acompanhei o início de Israel. era um show à parte. O estágio que ele vivia, ele subjetivava no microfone. Por isso que hoje eu admiro demais. Um cantor, para mim, ele é uma... A música é uma expressão. A música hoje, ela é uma expressão. Ela é uma maneira de comunicar-se, é uma maneira de te passar um recado. É como a gente citou Marília Mendonça, como a gente, por exemplo, o Murilo Ruff. O que é o pai o esposo dela lá, né? O esposo da, Sim, certo. né? Ele tem uma autoria de letras muito fortes. Eu não sei a vida desse cara, mas assim, eu tô para ir agora, dia 20 de fevereiro, eu acho que eu vou a um show dele lá em Londres. Cara, tu para perceber. O cara que tem autoria, ele fala dele. Com De forma certeza. consciente ou inconsciente, ele está falando dele. Ou então tá recebendo uma mensagem para poder passar Ou ele para está alguém. recebendo, lembra da empatia? Sim. Né? Ele sabe a história de alguém, ele está transmitindo. Né? A música é isso. Por quantas vezes você me ligou, eu posso hoje dizer isso com muita propriedade e tranquilidade. Por quantas vezes você me ligou, queria me falar alguma coisa, e você apenas pegou o violão e cantou. É verdade. E ali você me disse tudo.
É verdade. E aí depois eu te dei a devolutiva. Então, a música hoje, eu digo que é uma comunicação, ela é transcendental. Pois é. Hoje não, sempre. Desde a Sempre. lira, né? De quando o Hermes ganhou a lira. Exato. Veja que coincidência, né? Né? Ou não. Eu digo Não, que não é. existe a coincidência, eu diria que o sujeito é vocacionado. Eu te vejo como um vocacionado. Não é uma apologia de presença, não, mas é óbvio. É óbvio. Hum. Né? É óbvio. Você vê hoje o teu filho, Benjamin, ele percebe detalhes que você não mais percebe. Pois é. É onde eu iria falar da preocupação hoje com as crianças, né? Sendo tudo muito rápido. Eu contei essa história outra vez. Benjamin estava brincando de carrinho, para você ver como são as coisas. O que se escuta e o que vê, se repete. Uhum. Né? Eu costumo dizer que nós somos o que comemos, ouvimos e falamos. Sim, sim, Né? sim. E Benjamin, ele estava brincando de carrinho e estava... Quero tua risada mais gostosa. Entendeu? Daqui a pouco ele... O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Então, onde está aquilo que nós falamos antes? A família. A família. Né? Tudo. A gente faz, a gente deixa de fazer, os filhos vão e repetem. O cara trazer o Lins, o Ivan Lins. Ivan Lins, na idade... 8 anos. 8 anos. 8 anos. Eu tenho um irmão que está com 3 anos e meio. A gente chama ele de camisa 10. Camisa 10, é? O 10º... é meu irmão e meu afilhado, esse aqui. Ah, coisa linda, velho. Né? Dia primeiro, assim, a família Mancha, a gente sempre se reúne. E meu pai adora Luiz Gonzaga. E colocamos na boombox Luiz Gonzaga ali. Ele é TEA, ele tem autismo. Ele sentou do lado da boombox, cruzou os braços e ficou altamente pensativo, reflexivo no que dizia O teu irmãozinho. o meu irmãozinho de 3 anos e meio, uma música de Luiz Gonzaga. Não é normal para a nossa sociedade, para a nossa cultura hoje, uma criança de 3 anos e meio se deter uma música de Luiz Gonzaga, original, né? E você escuta Luiz Gonzaga, parece que se você fechar os olhos, você se sente nela, você fica dentro dela. Né? Você entra, né? E aí, quando eu peço para ele cantar uma música, ele canta Leãozinho de Caetano Veloso. Ele tem 3 anos e meio e ele canta Leãozinho de Caetano Veloso para mim. Tu percebe o que é isso? Com certeza. Então, eu julgo que o mundo está em evolução. Por mais deturpado, Hermes, que a gente veja as redes sociais, essas banalidades que a música vem sofrendo, ela é líder. A essência, ela continua. Quando eu estudava inglês, eu morei 5 anos na Irlanda, e aí eu pedi um recurso a mais para aprender inglês. E meu professor é polonês, é o Peter, e ele fez assim: Amâncio, você vai estudar os Beatles e Freddie Mercury. Só. Eu fiz assim, mas música, a minha preocupação de música é porque, por exemplo, lá no Brasil eu tenho forró, eu tenho calypso, eu tenho A, B, C, D, que de repente usam slangs, gírias, que vai deturpar o conceito da letra, da tradução exata. Ele fez, sim, mas é mais fiel. É como a gente vê hoje algumas coisas na MPB, a gente vê um Chico César, a gente vê um Maria Bethânia, um Caetano Veloso, que uma vez que a gente entenda aquele português, ele vai ser mais próximo do real. E aí foi quando eu observei. Aí ele fez, você vai se deter às versões acústicas, aos musicais, porque é lento e você consegue pausadamente entender, estimular o listening, né, que é o escutar, e consequentemente você vai ter propriedade ao falar. Então, isso eu já tinha passado por você enquanto psicólogo, e quando eu me deparei enquanto aluno, eu me percebi enquanto paciente. É aquela troca. Sim. Eu digo assim, como é gostoso ouvir os detalhes.
Aí você vê Benjamin brincando com um carro e citar um Ivan Lins. Diga aí. Ele poderia citar Pedro Sampaio. Eu não conheço, desculpa a minha Não, ignorância. eu também eu não tenho intimidade, mas eu digo assim, atualidade, uma Anitta, coisa e tal. É um papapá, sobe e desce, brinca, né? Legal, tem um sucesso, tem seus devidos méritos, mas o cara estava citando Ivan Lins. Pois é. Veja para você ver que através da música A referência tudo muda. à ancestralidade, ele é filho de Hermes, ele é neto de Ed Lira. É verdade, é verdade. Não sei se Benzinho é muito afinado, não sei se ele vai seguir na música, não. Mas veja como é engraçado, né? Gonzaguinha uma vez falou, acho que é uma das frases que mais mexem assim com meus neurônios, eles fervem, sabe? Porque ela explana vários, você vai para todo lugar apenas com essa frase. Vê se entende meu grito de alerta, né? Isso me pega muito tempo. Através da música você dá o seu grito de alerta, você avisa se está feliz, se você está triste. Sabe? Lembra que eu falei quando o sujeito sai de casa, quando ele liga o tuf, tuf, Sim, tuf, sim, tuf, sim. é o sinal de alerta dele. É o sinal de alerta dele. E às vezes o recurso que tem é a modinha, que ela é literalmente temporal. Eu também não estou dizendo que os meus filhos, eles só vão ouvir. Não, Não. eles vão crescer, eles vão ouvir as coisas que estão na moda deles, sabe? Mas eles terão em casa uma base musical, uma base familiar. Um referencial, tá? Um referencial, certo? Por isso que eu apoio muito música nas escolas, sabe? Eu apoio que o hip hop esteja nas comunidades, sabe? Eu apoio que a música ela seja uma disciplina nas escolas, sabe? Nacionais mesmo, a nível nacional, entendeu? Você vai aprender música, eu quero saber isso aqui, o que é, velho. Hermes, eu estava vendo esses dias, a musicalidade, uma vez que ela se tornasse uma disciplina obrigatória na grade curricular da nossa formação, seria uma maneira de ativar sinapse. Sinapse é a comunicação cerebral, tá? É a comunicação entre neurônios. De forma tão evolutiva que aquele sujeito evoluiria tipo 5 anos em 5 meses, 5 anos em 5 semanas. Porque a música, ela eclode. Lembra que eu falei que nos exames de neuroimagem, observa-se que quando o sujeito está ouvindo música, ele reflete, ele se reporta à vida dele, à subjetividade dele. E no exame de neuroimagem ficam, né, o lóbulo, o lado direito, o hemisfério direito e esquerdo começa a ter uma comunicação tão fantástica que até então não foi vista em outra instância a não ser a música. Isso, consequentemente, estimula uma área, um sentido chamado, uma evolução chamada, uma criação, sei lá, de plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é uma recriação neuronal. Aquela é onde o cérebro ele recria. Supomos, eu enquanto neuropsicólogo observo que alguns pacientes sofreram um acidente, um dano. E aí ele na terapêutica, a gente faz a neuropsicologia. É como se fosse uma fisioterapia neural. E ali naquela fisioterapia, ele vai estimular uma área do cérebro que é responsável por tal função. E aquela mesma área, ela vai ser responsável por aquela função e vai substituir aquela função que está em déficit, que foi lesionada. Que massa, velho. Né? Isso é a neuroplasticidade cerebral. Que legal. E hoje a música é um dos grandes recursos para a neuroplasticidade cerebral. Então, você vê o quanto é rico. Se assim a gente tivesse um governo federal, estadual ou municipal que estimulasse a música nas escolas, iriam incentivar desde lá uma neuroplasticidade cerebral. Iria abrir um novo hemisfério,
uma nova comunicação, um novo canal de recepção. Concordo com você. Para aprendizados. Concordo com você. Consequentemente, sensibilidade. Você vê que Benjamin, vamos citar teu filho aqui, tá? Não de forma invasiva, mas assim, o cara tá brincando de carrinho, velho. E tá cantando Ivan Lins. Para, velho, para. O meu irmão tá brincando, comendo doce, tá toda a família. E ele tá fazendo o quê? Cantando Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. E tu tá perdido. Ele vai pra escola cantando Leãozinho de... Será que já estamos passando pelo processo regenerativo, cara? Sim. Eu acho bem provável também. Sim. E falaram que ia demorar um pouco mais, mas eu acredito que já estamos começando já. O começo já... Tá precisando, tá precisando. Tá. A gente julga algumas religiões. Cara, eu tô aqui, enquanto teólogo, enquanto sujeito, enquanto psicólogo, eu tô assim, tá. Tu tem tua religião, tu tem tua fé, professa da forma que tu quiser. Mas eu acredito que nós estamos adentrando a um novo mundo. Já observou o quanto de TEA temos hoje, transtorno espectro autista? Sim. As escolas tá cheio. Minha família tá cheio de autista. Eu tenho um irmão que é autista. É o único que não tem formação acadêmica na família. E é o único milionário. Tem uma rede de farmácia de 50 farmácias. E o mais inteligente de todos. Ele é o mais inteligente. Ele é uma coisa assim sobrecomum. Ele passou... Esses dias ele foi para Roma, a gente foi para Londres. Ele observou, ele fez uma colocação para mim que eu fiquei assim procurando. Lembra onde está o Wally? Eu fiquei assim. Tá, eu respondo o que esse cara? Eu vou dar razão a ele. A gente tomando, já estava com 2 garrafas de vinho. Eu digo assim. Certíssimo. Beleza. É um gênio. Meu bebezão, meu irmão, 2 anos mais novo que eu. Eu o reverencio, o admiro por demais. Então, eu acredito nessa evolução do mundo. Você citou uma coisa, a lei é de progresso. Algumas filosofias espiritualistas falam isso. Já estão falando nesse processo regenerativo. O bababá, o TikTok, gente, é um processo necessário. É necessário, porque como é que tu vai ter referências? Como é que tu vai aderir ao bom se tem referência do ruim? É verdade. Eu não digo nem ruim, eu digo necessário por aquele momento. Porque aquela fuleiragem, aquela resenha, aquela brincadeira, é gostosinho. É gostosinho. 10 minutos, uma farra. Mas para tu ir dormir, ouvindo, sobe, desce, puxa e passa e vai aí, senta. Aquele bum-bum-bum no meu ouvido. Carla tem um costume de dizer, eu fico arretado com ela. Não pelo que fala, né? Meu amor, você tem um grau de autismo. Veja com o seu médico, veja com o seu psiquiatra. Você tem um grau de... Teu não, Carla. Tem. Você tem. Você não gosta de música alta. Se estiver no carro, vai ser baixo, sabe? Eu já tô na fase de quando eu vou estacionar o carro, baixar o volume do som. Vocês estão também? Já estão já? Não. Não, eu agora fiz 23. Assim, olha aí, tá vendo? De formado. Reitero. Tô brincando, vou fazer 47. Reitero, você tá se enxergando com os 27. Não, tô brincando. Isso que você falou é muito rico. Se você observar, vamos a outra classe musical, falando de forma terapêutica. Você tem algum amigo, algum colega, ou vocês da produção, que curte rave? Tenho vários, eu tenho amigos DJs. Tá. O que é que significa rave? Não sei. A palavra rave. Ou wave. Ou ondas. Wave ondas. Aí, se tu observa, o DJ, ele pega uma frequência, hertz, é ciência, cardíaca. Como é que é teu batimento cardíaco? Aí ali ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em você, meu amigo. Então, no caso, tudo é a droga entrando, no caso, né? Porque quando aquele negócio vai parece uma metralhadora, o coração com droga. A dopamina pede algo mais. Aí vem a bala, vem o êxtase, seja lá o apelido, a droga que tu queira apelidar. O álcool também, que é uma droga. Né? Qualquer droga. Eu não tô fazendo nada contra a droga. Pelo amor de Deus, eu tomo cerveja, eu tomo cachaça. Eu só não tomei bala uma vez porque eu tomei e não senti nada.
Maconha eu fumei uma vez numa caneta, fiquei sentindo as pernas debaixo para... Eu disse assim, olha, não está dando certo não. Eu prefiro tomar cerveja. Vamos de cerveja. Vamos assim. E aí eu percebi que, com pacientes também de rave, pós-Hermes, eu já estava mais sensível a entender o processo musical. Eu observei que a frequência Hertz que eles usavam, aí chega um dado horário, porque é bem longo, né? O evento da rave são horas e dias, a frequência aumenta. Porque o uso da droga, do que quer que seja, do estimulante, até pode ser um Red Bull. Eu ia falar isso agora. Né? Eu digo um Red Bull, um estimulante, um energético, vai dando uma frequência maior. Então, quando ele vai dando uma frequência maior, ele te excita mais. O DJ, como é que chama a mesa? O DJ, como é que se chama? Tem um nome. Não conheço nada desse. Mas é o cara lá, o DJ, tá? A gente fica devendo essa, vocês sabem quem são. A mesa controladora. Então, quando literalmente controladora, muito obrigado por enfatizar, né? Ele está te controlando ali. Tá. E aquilo. Os tímpanos, eles têm um exercício de frequência de ondas magnéticas. A frequência Hertz, ela vai de 20. O nosso tímpano, cientificamente é comprovado que ele vai de 20 a 20 mil ciclos de ondas vibratórias. Os martelinhos ficam tudo... Justo. Mas aí cada frequência tem seu enquadro. Ela vai se enquadrando. Quando ele está nessa festa, nessa farra, nessa resenha, aquele estímulo vai fazendo com que... Então, ali eu não julgo o cara quando está tuf. Cara, ele atingiu uma frequência enquanto eu estou tomando cerveja no piseiro. Estou tomando um forró ali no São João, brincando, dançando. Eu estou vibrando uma faixa vibratória e ele também. Por que eu vou julgar ele? Não, cada um. Ele está com uma bala, um pirulito na boca e uma garrafa d'água. Boa sorte. Eu não aguento, porque quando eu vou para uma festa hoje, eu já fico olhando assim, onde é que tem um lugarzinho para sentar? Com certeza, um banheiro próximo, um garçom. Né? As panturrilhas dói. Gente, isso é da puberdade. Aceitem. A puberdade, ela tem fases. Eu julgo por mim. Eu juro. Hermes é mais velho, ele pode me recomendar isso. Né? Mas assim, eu hoje não aguentaria uma rave. Nunca fui. Eu não aguento por conta das luzes. Né? Eu até curto algumas coisas. Tem algumas coisas. Mas tu percebe o quanto belo? Ele revolucionou a música eletrônica, cara. Justo. Você vê o quanto é belo e interessante? Você saber que aquele sujeito, ele entra num transe, ele entra numa empatia, ele entra num nível de amizade, de socialização. Sim. Através daquela frequência tudo vibratória. Né? Você vai passando por várias e várias tribos. Pô, a minha tribo, ela é altamente alternativa. Né? Eu sou aberta. Alternativa demais. Você falou agora alternativa, eu lembrei de Raul Seixas. Sim, viva. Viva sempre a sociedade. Viva a sociedade alternativa. Na música, hoje, eu diria que temos poucos filósofos com uma percepção musical como Raul Seixas. Pois é. Você sabe que a história da sociedade alternativa ela é bem engraçada, né? Porque na época que ele criou, junto com o Paulo Coelho... Que é uma sumidade em filosofia e essa área mística, né? A polícia pensava que essa sociedade alternativa era um grupo de pessoas que queriam atacar o governo. Sim. E, de certa forma, atacava através da música, da língua, da caneta. Sim. Sabe? Mas eles pensavam que era um ataque mesmo. Botaram os caras pra correr, velho. Era uma ofensa à censura. Não, pensavam que era um ataque mesmo, cara. Sim. Estilo um 8 de janeiro. Sim, entendeu? Sim. Pensavam que era um ataque péssimo aquilo ali. Então, eles pensavam que era aquilo ali que ia acontecer. Mas não era, velho. Era uma sociedade que estava tomando forma, né? Poder falar, se eu quero e você quer, tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou descobrir Carlos Gardel. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então eles não entenderam o que era isso. Eles pensavam que era um grupo
que queria atacar o governo na época. Quando tu fala isso, a gente observa bem que é tudo da lei, porque literalmente o combinado não sai caro. Cara, tá na Bíblia. Tudo tu pode fazer. Tudo é lícito. Tudo é lícito. Não, tudo é permitido, mas tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Né? Tá. É a vida. Uma coisa bem interessante, que eu achei uma letra, eu era moleque, bicho. Eu era moleque. Não era um Benjamin, que eu não tenho essa evolução do teu filho ainda. Mas quando eu crescer, na próxima eu venho assim. Como meu irmão, o Augusto Amâncio, ele é a letra daquela música A Maçã. Sim, Seixas. Eu te amo e tu me amas. Um amor a dois profana. Como poderei te condenar? Alguma Cara, coisa essa assim. música, ela é dolorida, viu? Ela dói, bicho. Quando eu percebi a grandiosidade dessa letra, cara, ele tá renunciando em respeitar a empatia o outro. Verdade. Como é que eu posso te julgar se tu gosta de maçã, se todas as maçãs são iguais? Né? Se você tem os sabores. Então, assim, isso mexe muito. Quando eu falo de sabores, eu tenho um amigo na Itália, um grande amigo, um irmão meu, é Dr. Cassimiro. Ele é psicólogo, perdão. É ato falho. Ele é nutricionista e personal. Ele é fisiculturista, um cara assim muito do bem, bruto, pernambucano, vive lá há 20 anos. Faz 20 anos que não vem ao Brasil. Tem 3 filhos e ele fala assim: como é que tu pode julgar a dor do outro se tu não sentiu ela? Com toda certeza. Aí eu trago essa fala da maçã. Eu digo: doutor Cassimiro, tu é foda, velho. Tu entende? Entendo perfeitamente isso aí. Perfeitamente. É muito difícil se colocar no lugar do outro. Uma vez, é muito difícil. Deixa eu te contar um Você segredo. julga, né? Mas uma vez eu estava louco, eu fui a um espaço, um restaurante aqui em Caruaru, tu estava fazendo um show ao vivo. E eu cheguei lá, eu não sei se eu já estava morando aqui, eu estava visitando. E tu estava fazendo uma música. Mas essa música eu notei que ela era fora do repertório. Tu quis fazer essa música. Na verdade é porque o meu repertório é muito. Modéstia à parte. É muito grande. Às vezes não dá tempo, não. Às vezes as pessoas também pedem. Dá uns 5 dias mais ou menos aí. As pessoas também pedem, né? E aí eu fiquei louco pra falar contigo, porque a música que tu cantou, eu sabia que tu tava falando alguma coisa ali. Rapaz. Mas sempre. Eu costumo dizer que eu canto o que gosto e canto Você o que ouço. sempre brigou por isso. Você não canta o que mandam ou o que pedem. Eu quero que tua voz faça isso ou aquilo. Não, você não. A não ser que eu goste. A não ser você só faz se você gostar. É interessante isso. Né? Antônio, a gente falando, né, você falando do seu amigo que é o Cassimiro, nutricionista. Né? Uma das coisas que a gente falando de psicologia, né? Mas a gente pode falar um pouquinho também da psiquiatria, né? O meu psiquiatra, né? Deixa eu dar um beijão para ele aqui. Recentemente eu comecei a fazer uso. Você mandou um beijo e não citou o nome dele. Eu vou chegar. É porque eu vou falar e eu comecei a fazer uso de Ritalina. Sim. Né? Por um tempo e eu percebi que realmente, sabe, por me deu TDAH. Isso me deu, TDAH. Hiperfoco. Isso. E ele vai ficar arretado comigo. E de um tempo eu comecei a perceber que aquilo ali fazia bem, mas também criaria um vício, né? Na minha mente assim, eu fiquei um pouquinho de medo, aí depois eu perdi o medo, não, isso aqui vai me ajudar, eu tenho um hiperfoco nas coisas. E isso me ajudou bastante. Deixa eu mandar um beijo para Tiago Bento, meu psiquiatra, gente finíssima. Como isso é interpretado? Se um paciente ele colocar uma neura na mente dele, cara, eu só vou ser se eu fizer o uso disso. É como droga, uma exposição, né? Eu só vou conseguir um hiperfoco se eu tiver isso aqui. Como é chegar um paciente desse para você, com esse grau de neura, né? Entre aspas, sim, grau de neura? Como tratar isso aí, velho? Veja, se ele é diagnosticado, um TDAH, assim como você foi diagnosticado, assim como eu sou diagnosticado, TDAH e bipolaridade,
né? E a gente só consegue aquele hiperfoco com aquela droga. A medicação, não sei se a câmera consegue pegar isso aqui, ela é residual, tá? Ela é como, lembra daquele o Nokia, quando o telefone, o lanterninha, sim, sim, que carregava, a gente colocava, aí ficava os pontinhos, aí ele cobria 2 pontos, aí ele começava a piscar no terceiro, começava a piscar no quarto. A medicação psiquiátrica, ela é residual. O que é residual? Ela vai preencher esse espaço, depois vai preencher esse segundo espaço, depois vai preencher esse terceiro espaço, até fechar, né? Nós que estamos com esse déficit, precisamos dessa medicação para preencher uma falta, né? É um déficit de química cerebral. E o TDAH, ele é um cara que ele pilota, ele tem uma Ferrari e ele tá no 1 no milho sem gasolina, velho. Não canto nenhum, não. Porra, fudeu, velho. Não dá pra canto nenhum. Ele bota R$2 de gasolina e dá uma acelerada. Acabou. Acabou. Só que ele é um Ferrari. Ele vai dar 150 na primeira. Só que ele precisa de resíduo suficiente para explorar. Então, quando eu vejo isso como um suposto, não um vício, mas eu respeito que ele precisa daquilo, né? Outras pessoas usam isso através da droga, de forma desregrada, que potencializa e piora o quadro terapêutico. Entendo, né? Como o uso da maconha. Ah, maconha é natural. Gente, maconha e álcool são as drogas mais lícitas e comuns e que geram o maior número de transtorno. Esquizofrenia, paranoia. É por isso que fala o noiado. Fulano é noiado. Por conta do uso. Né? A cannabis é uma instância. A maconha, por ter cannabis, é outra história. Mas então, a medicação, quando o paciente ele precisa, eu o recomendo, eu o encaminho para o colega psiquiatra para que ele possa fazer essa medicação residual. É como se fosse... não. Ele, para dar a performance completa, ele precisa daquela medicação. Então, eu tenho que respeitar o nível cerebral dele. Não é uma coisa que naturalmente ele vai atingir. Porém, a terapia, o psicólogo vai entrar como? Desligando, o processo terapêutico, ele vai desligar, isso você já vivenciou, os gatilhos. Porque há gatilhos que vão potencializar esse sujeito a eclodir esse processo terapêutico danoso, né? Para o bem ou para o mal, assim digamos. E quando ele está medicado, ele fica menos propenso. Quando ele está medicado e terapeutizado, ele vai saber se reeducar. É uma reeducação psicológica. E ele vai fazer uma reposição química cerebral. Ah, porque ficar dependente, porque isso... Tem muitos que eu tem um preconceito. Eu cheguei a pensar, será? Disse, não acredito que não. Tá. E realmente não. Tá. Costumo dizer que Tiago Bento me devolveu também um pouquinho do sentido de viver, de enxergar as coisas melhor. Eu preciso tomar um café com o Dr. Tiago Bento. Você vai adorar Tiago Bento. Vou adorar, porque assim, eu adoro os psicanalistas que respeitam os psicólogos. Vamos lá. Para pensar. Se ele manda tu para terapia, ele está mandando tu ir desligar teus gatilhos. Sim, perfeito. A questão neural, a química neural, ele vai trabalhar com a intervenção medicamentosa. Então, é um vício, eu vou ficar dependente. Cara, vamos lá. Tu toma Coca-Cola, tu come batata frita, tu toma cerveja, tu fuma maconha, tu faz farra, tu dorme. Aí isso é normal. Agora, tomar um psicotrópico, um ansiolítico, para te dar mais tranquilidade na vida, enxergar as coisas melhor. Repor um déficit de química cerebral, aí isso aí é dependência química. E é um
uma coisa que está realmente... Olha, eu costumo dizer que... Eu vou me cortar aqui. Graças a Deus que veio alguém para estudar sobre essas doenças, sabe? Porque o TDAH com a ansiedade, elas precisam serem tratadas como o cara que tem aquela que tem que trocar o sangue, que é diabético, né? Justo. Ela precisa ser tratada dessa forma. É o mesmo, digamos assim, uma doença que precisa de intervenção justamente da mesma forma, igual um hipertenso, igual um diabético, justamente. assim. O TDAH ele tem esses déficits. Eu só me percebi TDAH quando a gente faz psicologia. Na época que eu fiz psicologia, a gente chamava, com licença da palavra, o quinto dos infernos. A psicologia? Na psicologia, quando eu fiz psicologia, na Unifavip de Evry, era o quinto e o sexto período, a gente pagava uma cadeira chamada psicopatologia 1 e 2. Era tudo sobre doença. É quando a gente descobriu assim, peraí, aqui ninguém é normal. E aí eu observei que a origem de transtornos como bipolaridade e ansiedade na minha família era gritante. Aí eu percebi nos meus irmãos, percebi no meu pai, percebi no meu avô, e aí descobri que meu bisavô e por aí vai, dos Amances até o italiano, que quando hoje na Itália eu visitei a origem, eu vejo também um comportamento muito corriqueiro, muito igual, né? E aí eu disse, espera aí, na constelação sistêmica familiar a gente chama de repetição de padrão. Só que existem questões hereditárias que podem ser quebradas com a intervenção medicamentosa e com o desligamento de gatilhos que a terapia vem consistindo. Então, isso gera uma mutação para as próximas gerações. Sim. Entende? Concordo. Eu falo, ainda bem que teve alguém que começou a estudar isso aí, né? Porque antigamente não existia diagnóstico, cara. Era dislexo, burro. O termo era burro. Você é burro. Doido. Ainda bem que chegaram essas pessoas e dizer, não, vamos estudar isso aqui para a gente saber realmente o que é que está acontecendo com as pessoas. Porque a humanidade doente, a humanidade precisando de tratamento, né? Mas aí eu te digo, Hermes, como é que a gente vai ser sadio numa sociedade que a gente sai para trabalhar de manhã com tuf do TikTok, não criticando o TikTok, pelo amor de Deus, tem coisas maravilhosas. Eu estou falando que a maioria das músicas de sobe e desce, senta aqui, vai descer, vai subir, tá lá. Como também nas outras redes sociais, como o Instagram. Se isso é tido hoje como uma panaceia. O que seria a panaceia? A panaceia seria a cura de todos os males. É como se fosse um paliativo para você conseguir trabalhar. Verdade. É raro você hoje ouvir uma pessoa num carro dirigindo ouvir um rádio. Eu, particularmente, não sei ouvir mais um rádio. Rádio, estou falando... Rádio como... Eu sou ouvinte assíduo. Meu pai, eu admiro que quando eu entro no meu pai, me dá uma situação nostálgica, muito, muito gostosa, dele estar ouvindo aquilo ali. Eu só uso um Spotify, eu só uso um Deezer, alguma coisa assim. Essas plataformas de música, porque para mim é perca de tempo. Mas está muito difícil você ouvir rádio hoje em dia. Eu ouço. Eu sou ouvinte da AM, né? Eu gostava de AM. Sim, porque... Né? Porque é uma salada hoje em dia. Justo. Se você coloca Djavan, daqui a pouco tem um desse que você falou que eu não conheço, aí daqui a pouco tem ali Marília Mendonça, aí daqui a pouco gira o globinho assim, aí vem Djavan novamente, aí, sabe, um sertanejo. Falta, pra mim, né? Falta um direcionamento, uma rádio, sabe? Eu sou fã de uma rádio que é nacional, chamada Nova Brasil FM. Faz tempo que eu vi. Apaixonado por ela. Pra você ter ideia, ela não pega aqui. Então eu tenho no meu telefone o aplicativo. Tá? Sim. Ouço as rádios daqui de Caruaru. As rádios não, uma ou duas rádios eu escuto aqui em Caruaru, mas a Nova Brasil FM, quando termina os programas que eu gosto, é a Nova Brasil FM. Não tem um Spotify, eu não coloco o meu Spotify no carro. Eu gosto da rádio, eu gosto da vinheta do rádio. Sabe? Eu gosto de, no meio de uma música para outra, eu gosto de ouvir uma notícia. Sabe? Que isso me mantém informado. Eu sou estudante de rádio.
Eu fico até lisonjeado, né? quando você me falou que estava estudando isso, porque Eu sou estudante de realmente você rádio está e TV. vivificando o que você realmente aprecia. Quando Justamente. você fala de notícia, cara, a notícia negativa, pejorativa, tá tão forte. A política, ela tá tão tosca. É verdade. Não, Né? não. E ela aproveita esses meios para te mandar essa mensagem. Alguns É por isso infelizmente. que eu, particularmente, me esquivo e vou para uma plataforma de música para fazer uma playlist apenas daquilo que eu quero ouvir. Sim, sim. Né? Estou me esquivando, talvez estou sendo omisso, talvez. Mas é porque tá danoso o processo. Mas ainda assim, eu acredito na evolução que você citou. Sim, sim. Que estamos ainda em evolução. Voltando à tua fala, desde a política. Desde a política que, assim, percebi muitas coisas, né? Eu, como eu estava falando, de estudante de rádio, realizando um sonho, que faço rádio e TV, eu estou trazendo um pouco da música, sabe? Da minha lealdade com a música para o rádio e para a TV. Vou ter 2 caminhos para seguir. Ou, quem sabe, fazer os 2. Né? É um sonho de criança, de ser jornalista, mas vou trazer um pouco da lealdade da música, um pouco não, na verdade tudo, né? Da lealdade que eu tenho com a música para a minha nova área. E o que é que tu sabe? fala sobre, o que é que tu me traz sobre lealdade da música? Ah, Me diz uma música que te traz lealdade da música. não, a lealdade na música, que eu falo é o seguinte, é de nunca ter me corrompido através da música por Tá, ninguém. mas provavelmente né? existe alguma música que te apetece. Não, quanto a eu isso. não falo do... Ou se não tem uma, me cita algo um refrão. Não, escuta. Eu não estou falando a música em si, a composição em si. Eu Concordo, estou falando concordo. o meio, né? O meio musical. Sim. De sempre ter sido uma pessoa honesta, obviamente não fui a mais amada, tá? Mas sempre fui a mais leal, a mais verdadeira. Então é isso que eu estou levando, trazendo para cá a minha verdade, sabe? Coisas que eu não consegui ver nas televisões e rádios no país, na política passada agora. Mas a música te traz isso. E aí eu te pergunto, qual refrão ou qual música? Não. Uma ou duas? Não. Poderia te trazer? Não, nesse contexto não, acho que não tem nada que, sabe? Ou então a gente podia citar Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então isso aí é, né? Fazer aquilo que nos faz feliz, né? Gonzaguinha, né? Com os nossos pais, Elis Regina. Também, perfeitamente. Viver é melhor Que sonhar. né? Então assim, hoje tu tá vivendo uma coisa que tu sonhou. Então hoje tu tá É vivendo verdade, melhor. é verdade. Graças a Deus estou vivendo. Eu também agradeço demais, né, como dizia Luiz Gonzaga, Antônio, mulher feita topada. Ela tem que botar o cara lá pra frente. E Papai do Céu foi tão maravilhoso pra mim que Dói me deu pra caralho, mas vai pra frente. É verdade. E Machuca. Carlinha, amor da minha vida, foi quem Carla é responsável por tudo isso aqui, sabia? Ela é responsável por tudo isso aqui que tá acontecendo agora. Carla é uma amiga que a gente compartilhou basicamente uma infância e eu tenho uma admiração muito grande por ela. Né? Obrigado. O meu pai, o avô dela, o saudoso Luiz Lacerda, a mãe dela, que eu tenho um amor grande, eu mando um grande beijo para Miriam Lacerda, foi minha chefe durante 8 anos de gestão e assim, trabalhamos fantasticamente bem. E Carla nunca se corrompeu, se misturou, se perturbou, se envaideceu com política, né? Carla é maravilhosa. Ela é um ser para além para mim. Então, assim, é uma pessoa que merece meu respeito e eu tenho orgulho de saber que está ao seu lado hoje. Eu fico altamente lisonjeado. Antônio, agradeço por tuas palavras. Fico felizão da gente ter batido esse papo depois de tanto tempo, né? E coincidir de tu vir ao Brasil, da gente conseguir se encontrar e bater esse papo, de poder falar às pessoas um pouco, não só da psicologia, mas da vida, né? Que eu acredito que o que está faltando para mim é que as pessoas falem mais da vida, da essência, sabe, da essência daquilo que é, sabe, deixar os termos técnicos que estão sendo tão pedidos hoje em dia, né? Vamos falar da vida, vamos falar do coração, das nossas essências. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter estado aqui comigo. A vocês. Conosco, né, na verdade. É um prazer estar aqui, né? E espero voltar em breve. Te aguardo. Tá bom? Te aguardo muito. Deixa eu agradecer também a nossa equipe, professor Nicolas, Hugo, muito obrigado, meus queridos. Vocês são perfeitos em comunicação gestual, tá? É assim, eu não aprendi Libras, paguei uma cadeira, mas... Né? Vocês assim...
Adorei, foi muito bom, muito obrigado. Queridão, obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E tamo junto sempre, viu? Só para sempre. Não esquece disso, não. Só para sempre. Meus queridos, esse foi mais um episódio do LiraCast. Muito obrigado e até o próximo. Beijão.